Olá, alunos! Eu sou a professora Kétila, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nossa aula de número 16, que será uma revisão sobre a influência dos fatores do clima. Então, para iniciar a nossa aula, eu gostaria de relembrar com vocês a diferença entre tempo e clima. O tempo trata-se do estado geral da atmosfera em um dado momento. Por isso eu disse que é um estado momentâneo. Então, se agora o tempo está chuvoso, mais tarde ele poderá estar ensolarado, ele pode mudar, né? Momentâneo. Agora, quando falamos de clima, se trata do comportamento da atmosfera durante um período longo de observação. E os climas do nosso planeta, eles vão variar de região para região, sendo influenciados por diversos fatores. E esses fatores nós podemos classificar em fatores astronômicos e fatores terrestres. Então vamos revisar aqui quais são os fatores astronômicos, né? O que são esses fatores? Os fatores astronômicos, eles estão relacionados com a inclinação e os movimentos da Terra, né? O movimento de rotação, movimentos de translação, que nós vimos. E a inclinação da Terra, ela vai determinar o ângulo da incidência dos raios. Então, o Sol, ele aquece mais a superfície terrestre quanto mais perpendiculares são os raios solares. Nós vimos isso, né? E conforme a inclinação ela aumenta, os raios atingem superfícies maiores. E isso vai fazer com que o aquecimento ele seja menor, né? Porque a radiação ela vai ser distribuída por uma região maior. E tem outra questão que faz parte desses fatores astronômicos, né? Que quanto maior for a distância percorrida pelos raios solares, menor será a sua intensidade. Tudo isso nós podemos observar nessa imagem que eu coloquei ao fundo aqui para vocês, né? Então, a inclinação, aqui a distância que esses raios solares eles estão percorrendo, tá bom? Então, agora nós vamos ver os fatores terrestres, iniciando pela latitude. A latitude, ela é uma medida de distância em relação à linha do Equador, que é aquela linha que, hipoteticamente, né, ela divide o nosso planeta ao meio. E quanto maior for a latitude, menor é a temperatura. Inclusive, quando eu falei disso, eu falei para vocês das grandes zonas climáticas da Terra, que elas são em função dos paralelos, não é só a linha do Equador, né? Em relação também ao Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, nós observamos tudo isso. Mas o principal é que vocês saibam que a latitude, ela está relacionada, né, à distância em relação à linha do Equador. Vamos ao próximo fator terrestre, que é a altitude. A altitude, ela vai ser a medida de distância em relação ao nível do mar, né? Então, quanto maior a altitude, menor é a temperatura. Nós podemos observar isso na região onde nós moramos, né? O Rio de Janeiro, o litoral do Rio de Janeiro, ele está em uma altitude diferente aqui da região serrana. E na região serrana, a temperatura é mais baixa, né? Nós sentimos isso na pele todos os dias. E outro fator terrestre é o relevo. Os relevos, eles são as formas, né, da superfície da Terra. As cadeias de montanha, por exemplo, elas podem impedir a passagem das massas de ar e acabam alterando o clima, como mais uma vez podemos observar na região onde nós moramos, né, aqui na região serrana. E o clima poderia ser outro se não tivessem tantas montanhas como nós temos aqui, tá bom? Então vamos agora ao próximo fator, que é a vegetação. Nós vimos que as áreas com vegetação mais densa, dependendo aí do tipo de vegetação, né, elas vão ter menores amplitudes térmicas. E o que seria mesmo essa amplitude térmica? A amplitude térmica, ela é uma expressão que é utilizada, né, para indicar a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima, que é registrada em um mesmo lugar durante um certo período. Eu até dei o exemplo do deserto, né, que durante o dia a temperatura é muito alta e durante a noite a temperatura é muito baixa. Então, isso é amplitude térmica, essa variação aí brusca, né, dessa temperatura.
E nas regiões que tem bastante vegetação, não tem essas grandes amplitudes térmicas aí, né? A maritimidade, que é o outro fator, ela está relacionada com a proximidade das regiões com a água. Então, quanto mais água próxima àquele local, menor vai ser a amplitude térmica, que é aquilo que eu acabei de descrever para vocês aí, essa questão da amplitude térmica. E a continentalidade, ela é o oposto da maritimidade, né? Enquanto aquelas regiões estão mais próximas da água, a continentalidade ela é correspondente, né, à influência das terras continentais, a distância aí da água e a proximidade com essa terra continental. E isso, essa continentalidade, ela vai acabar fazendo com que haja maior amplitude térmica. É exatamente o oposto, né? E, por fim, as correntes de ar e água. As correntes de ar e água, elas vão corresponder às movimentações de ar e de água aí no nosso planeta, tá bom? Então, agora que nós finalizamos a revisão dessa primeira parte do conteúdo que nós estudamos, eu vou pedir para que vocês façam os exercícios no livro de atividades, a página 26 até a página 28. E na nossa próxima aula, nós continuamos a nossa revisão. Um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula!